E então, abril de 2024, é lançada a série pela Amazon Prime, baseada no videogame de mesmo nome, Fallout, dirigida pelo Jonathan Nolan e feita em parceria com os próprios criadores do videogame, o pessoal da Bethesda. Claro que a série tem como foco principal atender, ser um fanservice aos fãs do videogame. Eu não jogo videogame. Se alguém quiser fazer uma série para mim baseada em videogame, por favor, faça aí uma série baseada no River Raid, pra gente saber então, porque é o último videogame que eu joguei na minha vida, assim, a sério. Isso foi no Atari faz muito tempo. Daí você tira que não é meu universo mesmo, essa coisa do videogame. É claro que eu fui assistir a série, todo mundo elogiando. É uma série que foi gerado um hype em cima dela, as pessoas realmente têm curtido, uma série que foi investido uma grana alta. Se você for analisar ali as críticas online, as notas que foram dadas aí pela internet são altas. A maioria das pessoas realmente tem curtido a série, então claro que eu não poderia deixar de assistir. Para mim, o que chama a atenção de imediato, é claro que eu tive que assistir um outro videozinho aí pelo YouTube para saber qual era a história do videogame, para não chegar ali muito perdido. Eu achei que seria importante isso e realmente foi importante. O que eu ouvi muito nas críticas a respeito da Fallout foi que não era necessário que você tivesse jogado o videogame, que você conhecesse a história para você se divertir com a série. Eu vou dizer o contrário. Eu achei que em grande parte de pequenos acontecimentos importantes na história, se eu não tivesse pesquisado sobre a história anteriormente, eu ficaria perdido. Não vou dizer, talvez, que se você não soubesse, você perderia a história como um todo, mas eu acho que é importante saber do que se trata. E aí me chama a atenção também o seguinte: pelo que eu entendi, o que foi criado para essa série foi uma história paralela dentro do próprio videogame. Esse videogame ele tem várias histórias paralelas, parece que cada edição ele acontece num tempo diferente, e o que foi feito com essa série foi justamente criar um outro tempo ainda, onde isso tudo estaria acontecendo. História interessante, mas história com ritmo de série. Comparado com bons filmes assim de ficção científica, ela é bastante lenta. Ela tem um ritmo de série para ser acompanhado pelo fã de série, Como toda série, o que acontece ali é que você obrigatoriamente tem que criar vários personagens, ter os bonequinhos ali, que você vai lidando com esses personagens. A história acaba ficando muito dividida entre eles, você vai acompanhando várias tramas. É como acontece com as novelinhas da Globo, Não é muito diferente isso. Então isso acaba, para mim, a minha forma de ver cinema, ver esse tipo de história, se perde um pouquinho. Mas é claro que eu entendo que para o formato esse tipo de coisa é necessária. A história em si, eu juro pra vocês, chegou um momento que eu achei que eles iam fazer um paralelo ali com Alice no País das Maravilhas, porque chegou o Homem de Aço, chegou o Espantalho, faltou chegar o Leão, E aquela história da menina indo buscar alguém que poderia ajudar ela, a grande fada do oeste, a grande bruxa do oeste, sei lá, alguém que tinha ali a coisa mágica para resolver os problemas dela, que no caso era o pai dela, que eles tinham roubado, e com isso ela vai descobrindo aí as histórias, tá? Eu não vou contar a história do filme aqui, eu vou tentar simplesmente passar para vocês a minha impressão como um todo. Eu acho, pelo que eu vi da história do videogame, tem muito mais história a ser contada, que eu não tenho dúvidas de que vai ser explorado em outras temporadas dessa série, porque ela já foi confirmada a segunda temporada pelo menos. O que eu entendo é que o mais interessante da história é justamente como que aquele universo foi sendo criado. Ou como que aquela realidade paralela, que envolve uma terceira guerra mundial, como que aquela realidade paralela aconteceu, porque ela não aconteceu dentro dos critérios históricos ou esperados que a gente conhece pela história, O que é bastante interessante. Esse tipo de história é interessante, gera bom filme, vamos dizer assim, e eu acho que foi pouco explorado e ao mesmo tempo foi explorado, tá? E eu vou explicar por quê. É o tipo de série que poderia, facilmente na minha visão, seguir um padrão mais clichê mesmo e ter alguns episódios explicando mais a fundo toda a história, tudo que gerou, todos os acontecimentos da história paralela que gerou
a criação daqueles bunkers nos quais eles vivem e como que chegaram àquela guerra, como que chegaram a todas aquelas explosões. Não que isso não seja explorado pela série, porque mas é explorado de forma bem fragmentada, de forma que você acaba não aproveitando tanto assim o universo que poderia ser criado em torno disso. Você acaba focando realmente naquele mundo que já existe naquele momento, né, de personagens que estão ali, uma coisa meio Mad Max, não tem nada de original necessariamente nisso, mas são personagens interessantes, bem criados, que dá pra gente se divertir acompanhando aquela história. O universo pós-apocalíptico já muito explorado em outros filmes interessantes, então também não vejo isso como uma grande novidade, né? O clima geral é de uma comédia leve, então ok, é legal, você consegue curtir a história nesse clima, sem você esperar demais dela, né? Ela também não vai te entregar demais, ela vai te entregar um visual interessante, mas não chega a ser muito profundo numa história realmente mais interessante, não. A história é rasa, é uma história que vai te levando numa espécie de road movie raso, né? E com um final também raso. Então, o mais interessante da história como um todo é a criação desse universo. Eu acredito que, como aconteceu, por exemplo, em outras séries baseadas em videogame, como aquela série dos fungos, né, como é que chama, The Last of Us, ela teve, para mim, o melhor episódio daquela série foi justamente o primeiro, que entregava a criação daquele universo. Entendeu? Isso não aconteceu nessa série, que seria uma coisa clichê, a essa altura, né? Mas viria muito bem, já que você tem um universo tão complexo ali e com elementos interessantes que você vai curtir mais se de repente você entrasse no universo da criação daquele mundo ali, né? Por exemplo, se você pudesse ver a guerra acontecendo, se você pudesse ver, eu sei que isso geraria um custo ainda mais alto de produção, mas não sei, eu acredito que eles gastaram bastante dinheiro suficiente para que esse tipo de coisa fosse criada, né? É uma coisa perto do que já foi feito dentro da série. Eu não acredito que isso fosse tão diferente assim na questão de custos, e pelo menos de você entender uma parte política disso, não é? De você ver aquela população anterior e tal. Então eu acho que tudo isso foi de certa maneira feito na série. Não me interprete mal, você que já assistiu a série, isso foi feito na série, mas foi feito de forma muito leve. E justamente eu acho que algumas das séries mais icônicas da série algumas das cenas mais icônicas da série são justamente essas em que eles mostram o mundo anterior, né? Como que aquele mundo anterior se transformou nesse mundo agora. E muito do que está no mundo pós-apocalíptico ficou pouco explorado. Assim como também uma outra crítica que eu faço, porque acho que a intenção aqui é apontar falha, né? Senão não tem graça. Uma outra crítica que eu vou fazer aqui com relação à história como um todo é que existe talvez uma falha em um dos acontecimentos principais, um dos efeitos principais dessa guerra é que você vê ali algumas pessoas que vivem há mais de 200 anos, né, por uma condição de alguma coisa que eles tomam ali, junto com a radiação e tudo mais. Algumas dessas pessoas elas são como zumbis, outras pessoas não são como zumbis, elas são como pessoas normais e vivem há 200 anos. Então o que me incomodou um pouco é que isso foi muito pouco explorado no sentido de explicar por que isso aconteceu. Você vê as cenas, né, você mais ou menos tenta entender, mas não está bem explicado por que aquilo aconteceu, e aquilo acaba se tornando algo importante para a história. Assim como também outra coisa que me incomodou um pouco é que para alguma coisa que aconteceu há 200 anos, o acontecimento está muito presente ainda na cabeça das pessoas que estão naquele mundo apocalíptico, naquele mundo pós-apocalíptico, né? Parece que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, e na verdade não, você falando de 200 anos, né? Em 200 anos, sei lá, no mundo real, várias cidades, né, foram reconstruídas depois de guerras e tudo mais, em menos tempo que isso, 50 anos talvez. Então até existe nesse mundo pós-apocalíptico a história de uma cidade que foi reconstruída e foi de novo destruída, né, pelas mesmas pessoas e pelas mesmas razões. Mesmo assim, faz bastante tempo dentro dessa história ainda. Então eu acho que para um acontecimento que está ali 200 anos atrás, está muito presente ainda na história. Então isso não faz muito sentido. Eu sou.
Pensei que todos vocês estavam mortos. Marv, vem aqui! Você tem que ver isso! Agora vamos lá. É uma história no qual uma menina sai de um bunker num mundo pós-apocalíptico, se junta, entre aspas, se junta a um zumbi e a um robô, entre aspas também, para buscar uma pessoa que vive 200 anos. Então não vamos esperar, né, realismo disso. É uma história, é uma fantasia e é muito bacana. É claro que eu não estou esperando realismo disso. A minha cobrança é simplesmente lógica, né? Para que a gente que vai assistir uma série como essa, que tem elementos lógicos bem interessantes, possa aproveitar também um lado de inteligência e não apenas a curtição. Ok? Mas talvez o público-alvo seja esse, seja a curtição. Então, olhando pela visão de curtição, é uma série muito bonita de ver. É uma história simples, você não vai esquentar a cabeça com nada. O que está ali dito é explicado dentro do possível. As explicações que eu estou cobrando, elas são a mais. Seria talvez uma cerejinha que daria um valor a mais à série. A série é bonita, é bem dirigida. E os atores são interessantíssimos, eles fazem bem os papéis a que são propostos. Então, ok, eu vou dar para vocês uma nota 8 para essa série. Eu não vou dar 10 de picuinha mesmo. Eu acho que existem... Aquele tipo de universo já foi muito explorado em outros filmes, em outras séries, de forma mais inteligente. Né? Mas a gente pode dizer que, tirando isso, se a história fosse mais original nesse sentido, ela seria nota 10, e se fosse essa história mesmo que está aqui, mais apimentada, com um pouco mais de inteligência, com um pouco mais de informação, com um pouco mais de embasamento sobre aquele universo, dá para tirar um caldo mais grosso disso aí. Tá? Mas talvez para o formato série seja essa necessidade mesmo. Imagina esses caras fazendo esse tipo de adaptação e um monte de gente ali criando tal, e aí chega o pessoal do marketing, o pessoal preocupado com a audiência, preocupado dizendo, mas isso aqui tem que acontecer, a gente precisa desse elemento aqui porque de acordo com pesquisas o nosso público precisa disso aqui, né? E aí você vê algumas coisas que eu não gosto nessas séries que estão ali talvez por cobrança mesmo do pessoal preocupado com a grana, preocupado que aquilo tenha audiência, que aquilo tenha respaldo, né? Então eu entendo tudo isso aí. E dentro desse universo todo aí, eu vou dizer que é uma série também bacana. Eu gostei mais do que desgostei. Assisti todos os capítulos no mesmo dia, foi tranquilo, não me cansou, tá? A história conseguiu quase o tempo todo me prender. Confesso que ali pelo segundo, terceiro capítulo ficou um pouco chato, ficou um pouco amarrado, mas é normal, não dá para você manter uma história sempre na alta, né? Ainda que série a gente podia, né? Talvez dividir mais essa alta aí a cada capítulo, mas fica aí apenas essas críticas de picuinha mesmo. Eu acho que a série é bacana, vale a pena ver se você não viu ainda. Vamos embora.